Cá estamos então de regresso no nosso Café das 9. Vamos entrar na nossa rubrica de Psicologia à Mesa com a doutora Catarina Moreira. Já sabe que se tiver alguma questão, alguma dúvida, um tema até a propor, pode enviar-nos um e-mail para cafedas9@angelostv.pt. Hoje o tema em cima da mesa é mesmo pedofilia. E não é um tema extemporâneo, antes, pelo contrário, infelizmente é um assunto que ainda faz parte do nosso dia-a-dia, que se vai verificando em muitos locais e de forma muito intensa e que, portanto, Catarina, convém de facto deixar aqui alguns alertas e algumas situações. Claramente que sim, Cláudia, até porque lá está, há muitas situações das quais vamos tendo conhecimento delas, mas também há muitas que acabam por ficar muito no segredo dos deuses, não é? Fechado na própria família. E isso de facto é algo muito complicado, até porque quando assim é, isto até por situações que já tenho acompanhado, acaba por haver mais tarde, quando se tem noção, não é? Quando os abusos foram praticados durante a infância, mais tarde, enquanto adulto, há muitas vezes a revolta de não me protegeram e não me defenderam o suficiente, porque de facto é na família que é suposto que isso aconteça, o defendermos e o protegermos, mas em muitas circunstâncias de pedofilia é precisamente na família ou em ambientes muito familiares, nomeadamente junto de amigos, dos pais inclusivamente, que estas coisas acontecem. E então, como é que devemos proteger os nossos filhos? Nós devemos proteger os nossos filhos, naturalmente estando atentos a eles e estando presentes tanto quanto possível. Mas claro que nós não podemos estar lá sempre e por isso a educação que nós damos aos nossos filhos também é uma forma de os proteger. E nesse sentido, e no que toca à pedofilia, é importante que desde muito cedo nós ajudemos as nossas crianças, os nossos filhos a perceberem que há zonas do corpo delas que são privadas, que são íntimas, que não são públicas, que não andam, que não são visíveis, não estão aos olhos de toda a gente e que nem toda a gente lhes pode tocar. Inclusivamente, e isto dentro dos mais pequeninos, não é? E sei lá, posso comentar, tenho um filho com 3 anos neste momento, a quem eu já comecei a dizer que de facto, ele também tem compreensão suficiente para o perceber, que em determinadas zonas é a mãe e o pai quando estão a lavar que mexem, ou naturalmente as professoras ou os avós quando está sujo, quando precisa de ser limpo ou lavado. Não é para andar a mexer, a deixar mexer noutras situações. Claro, poderão dizer, mas ele é tão pequenino, ele ainda não percebe. Ele vai percebendo, ou seja, a mensagem está a ser transmitida e conforme ele vai crescendo, se calhar ele vai começar a fazer mais perguntas. E ele próprio quer perceber, mas porquê? Não é? E então nós lá estamos para explicar que de facto são as zonas do nosso corpo que são mais resguardadas e que de facto não devem ser tocadas por outros sem que haja um motivo forte para que isso aconteça. E nesta linguagem, existe algum cuidado especial que temos que ter para abordar este tema com os mais pequenitos? Isto é chamar as coisas pelos nomes, não é? E, portanto, as zonas íntimas que nós designamos como o pénis ou a vagina ou o peito, não é? Naturalmente que, chamando as coisas pelos nomes, as crianças vão saber também aquilo a que nos estamos a referir, não é? Quando dizemos que não é para permitir tocar ou para mostrar. Há outros cuidados que devemos ter também, portanto, naturalmente que a nossa linguagem vai evoluindo conforme eles vão crescendo também e podemos dar mais detalhes ou não também de acordo com a curiosidade deles, mas naturalmente que vai chegar um momento, e eu não vou dizer propriamente a partir de que idade, isto também depende exatamente da maturidade e da capacidade de compreensão, poderão ir mais longe, ou seja, para além de falarem da questão de haver zonas íntimas e zonas públicas, digamos assim, também falar da possibilidade de haver pessoas, ou do facto de existirem pessoas que realmente por vezes querem tocar nessas partes íntimas, coisa que não é para permitir. E, portanto, se isso algum dia acontecer, é muito importante que a criança fuja dali, se tiver condições disso, não é? Ou que grite e que assim que seja possível possa contar isso a um adulto de confiança. Para isso, Catarina, é preciso que seja estabelecida uma relação de confiança entre pais e filhos. Muito grande. A questão é essa. Uma relação de confiança que pressupõe não só haver abertura da parte da criança para nos contar, mas haver também uma sensibilidade e uma atenção redobrada da nossa parte quando aquilo que a criança nos conta indicia alguma coisa deste género, indicia algum tipo de abuso.
Não desvalorizem, procurem ir a fundo nessas questões, procurar o fundamento para esse tipo de queixume da parte dos vossos filhos. Estejam também atentos a mudanças de comportamento na escola. A escola é, no fundo, o palco de muitos sintomas e sinais, porque naturalmente que a criança, quando não está bem do ponto de vista emocional, seja lá qual for a causa, acaba por não ter também disponibilidade para a aprendizagem. Portanto, mudanças de comportamento a esse nível. Uma criança que até era atenta e capaz de fazer os seus trabalhos, tinha bons resultados, de repente começa a estar desatenta, a ser mais hiperativa, eventualmente também a isolar-se mais, a estar mais triste, a evitar algumas situações ou pessoas que anteriormente não evitava. Portanto, fiquem atentos. Claro que estes sintomas que eu vos estou a descrever são comuns noutro tipo de situações que nada têm a ver com pedofilia. No entanto, são sintomas de que alguma coisa não está a correr bem. E convém tentar analisar junto da criança e perceber a situação. Há pouco, Catarina, referenciava que normalmente estas situações até acontecem no seio familiar ou entre amigos. E, de facto, tem-se verificado algumas situações dessas. Também é isso que às vezes pode levar, e no sentido que agora nos estava a frisar, é muito importante não desvalorizar, é também quando a criança vem dizer, o não sei quê, e nós pensamos, ele é tão amigo da família, isto, estás a confundir. É importante nunca desvalorizar, seja com quem for. Nunca. Porque, de facto, é assim, se houvesse alguma garantia de que só por ser familiar ou amigo isso não aconteceria, então nunca tinha acontecido. Até porque este ir da criança para contar já se pode considerar quase um ato de coragem da parte dela, não é? E o facto de não a valorizarmos de imediato pode levá-la num recuo total que ela nunca mais vai dizer nada? Pode acontecer, pode acontecer. E, portanto, temos que incentivar a falar e não a ficar calado. Exatamente, pode ter sido uma distorção, pode, se calhar houve ali qualquer coisa que a criança pode ter feito alguma confusão, mas cuidado, nestes assuntos, nestas questões, não facilitem. Convém estar bem atento. Até porque, Catarina, há pouco falava-se que depois, no estado adulto, algumas pessoas ainda se ressentem. Portanto, infelizmente, havendo situações destas a acontecer, também convém que elas fiquem devidamente resolvidas, não é? Em casos destes, os pais devem recorrer ao psicólogo para o filho. É importante que o façam, porque lá está, quando se leva uma vida inteira para tentar elaborar estas questões internamente e sozinhos, porque por muito apoio que se tenha, mesmo da parte dos pais, e claro que não estou a dizer que todas as situações têm que passar pelo psicólogo clínico, mas tendencialmente sim. Até porque, repare-se, isto normalmente acontece com pessoas em quem a criança confiava. E, portanto, a grande desilusão, digamos assim, o perceber que nem junto daqueles em quem confiava ela estava efetivamente segura, é uma coisa que se leva pela vida fora. E, portanto, pode levar, no fundo, ao crescimento de um adulto que não confia em nada nem em ninguém e que se retrai muito sobre si próprio. Claramente. E, portanto, vai ter prejuízo ao nível das relações com os outros, da própria autoestima da pessoa. E, portanto, são questões que convém que sejam realmente trabalhadas, quando necessário clinicamente, para que a pessoa possa, naturalmente, arrumar esta situação nefasta que teve na vida da melhor maneira possível. No meio de tudo isto está-me agora a ocorrer que às vezes nem sempre, e apesar de sabermos que estas situações acontecem, nem sempre a sociedade também depois, quando elas vêm a público, reage da melhor forma. E quando as situações são denunciadas, às vezes a criança até fica, entre aspas, em maus lençóis, porque depois vai ser apontada na escola, vai ser apontada em todo lado. Temos que conseguir fazer este balanço, Catarina, denunciando, protegendo os nossos filhos, mas tendo sempre também em conta este outro lado. Claro que sim, aqui a denúncia é importante porque quem faz a um faz a mais, não é? E, portanto, se a situação não for denunciada, não vai ser só o nosso filho ou a nossa filha que vai passar por aquela situação. Portanto, espera-se que, obviamente, que havendo uma denúncia e havendo, de algum modo, provas de que isso realmente aconteceu, que alguma coisa seja feita para que outros não passem pelo mesmo, não é? Agora, é óbvio que temos que acompanhar sempre muito de perto e avaliar muito bem as consequências para o nosso filho ou para a nossa filha,
dia de uma situação destas. Claro que isso implica toda uma exposição e que naturalmente não é positiva. Portanto, temos que tentar perceber de que modo é que podemos fazer as coisas para que os custos que já estão a ser tantos, sejam o menos possível. Sejam minorizados. Exatamente. Catarina, ideia final lá para casa. Fiquem atentos aos vossos filhos e, acima de tudo, eduquem-nos no sentido deles próprios também se poderem defender um bocadinho mais. E essa defesa para crianças não implica, muitas vezes, o conseguir fugir dali ou não conseguir passar por aquilo, mas implica o poder contar-vos e, dessa maneira, terminar com essa situação o mais cedo possível. Muito bem, ficamos então por aqui na nossa conversa. É de facto muito importante então criar uma relação de grande confiança entre pais e filhos para que situações de pedofilia possam ser rapidamente resolvidas, ou pelo menos a criança tenha a vontade de dizer ao pai e à mãe: algo não está bem, o que está a acontecer é isto e agora ajuda-me. Vamos ficar por aqui na nossa rubrica de Psicologia à Mesa. Já sabe que se tiver alguma dúvida, envie-nos um e-mail para cafedas9@angelostv.pt. Nós temos mais novidades para si, não saia daí.